Oi, meus pequeninos, tudo bem com vocês? Ótimo, a Pro tá com muita saudade, continuo aqui, morrendo de saudade, mas pedindo para o Senhor que vai curar a nossa terra e logo, logo a gente volta para as nossas atividades, tá bom? E vocês estão bem? Tá tudo bem nessas casas? Tudo tranquilo? Como que tá? Tá tudo bem? Ótimo. Nós vamos continuar as nossas atividades de história, tá bom? Na aula passada nós falamos sobre algumas fontes históricas, né? Fonte visual, nós vimos a respeito, e essas fontes fazem parte da nossa história, né? Fonte oral, que é quando a gente escuta, fonte visual quando a gente vê, né? A oral a gente também consegue ouvir. Então, a gente vai continuar vendo a respeito de algumas fontes históricas, ok? Vamos lá? Fontes materiais. Como assim, Pro? O que é uma fonte material? Então, é tudo aquilo que é deixado como resquícios pelos seres humanos que viveram em diferentes épocas e lugares, e que pode ser entendido como fonte material. Objetos como roupas, esculturas, acessórios, brinquedos, materiais escolares, ferramentas de trabalhos e utensílios domésticos podem ser fonte material. Por quê? Porque eu consigo ver e pegar. Ele é material, a gente consegue pegar, ele é palpável. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, aqui nós temos alguns exemplos. Esse primeiro aqui, ó, é um telefone muito antigo. E esse telefone, olha só, ele foi usado bem antigamente. Então, quando a gente olha esse tipo de objeto, a gente vai lembrar que ele teve uma história e que ele é antigo, que muitas pessoas usaram. Isso daqui, por exemplo, vocês imaginam que seja? Não. Isso daqui é ferro de passar roupa. Acredita? Ele não tinha fio, ó, porque ele não era ligado na energia, naquela época não tinha nem energia. Então eles colocavam brasas aqui, ó, dentro, e aí ele ficava bem quente para poder passar a roupa. Como assim brasa, Pro? Ah, sabe quando o papai faz churrasco, que coloca ou carvão, alguma coisa? Era isso que eles colocavam, carvão, pedacinhos de madeira queimando. Então eram brasinhas para deixar o ferro quente para conseguir passar as roupas. Isso daqui, vocês sabem o que é? Alguém já viu algum? Antes de existir o computador, isso aqui era a sensação. Então, as pessoas conseguiam escrever cartas por meio desse aparelho, que é uma máquina de escrever. Então, antes de existir o computador, existiu a máquina de escrever, que é essa aqui, ó. Então, as pessoas escreviam livros, cartas umas para as outras, por meio desse aparelho, porque não tinha computador nessa época. Vamos continuar? Olha só, aqui vocês sabem o que é isso daqui? Alguém já viu? Isso daqui é um aparelho de som. Então, ele tem um toca-disco, que é essa parte aqui, que tocava discos de vinil. Aí tinha músicas de um lado, depois virava o disco, tinha outras músicas do outro lado. E ele também tocava fitas cassetes, que eram essas fitas aqui, que também era uma fita quadradinha que gravava de um lado, virava, a gente gravava do outro lado. Tinha dois ladinhos, lado A e lado B. Isso daqui, antigamente, como eu disse, não tinha computador. E como é que as professoras faziam para imprimir as atividades das escolas para as crianças? Era isso daqui que era usado. Então, a professora fazia uma folhinha base, enrolava ela aqui dentro, passava álcool e ia passando folha de sulfite rodando aqui nessa manivela aqui, ó. E aí ia fazendo cópia daquela atividade. Ia fazendo cópia, cópia, cópia. Então era isso, era dessa forma que as professoras faziam atividade para os alunos. Eu lembro que quando a atividade chegava, tinha aquele cheirinho de álcool na folha. As crianças amavam. E isso daqui, vocês sabem o que é? Já viram algum? Sabe na onde que eu acho que vocês podem encontrar? Na casa da vovó. Eu acho que ela deve ter. Lá na casa da minha mãe tem. Alguém sabe o que significa? Não? Isso daqui é uma fotografia. Ela é tipo de uma lunetinha, ó. Olha aqui dentro e lá a gente vê uma fotografia. É bem antigo. Então, antes de existir a fotografia impressa, do jeito que a gente vê nos álbuns, ela existia dessa maneira, assim. É, legal, né? Pode pedir para a vovó, que eu acho que ela deve ter. Vamos continuar? Olha só.
Aqui nós temos um baleiro. Nas antigas vendas, esse baleiro a gente dava para rodar ele, tinha balas. As crianças amavam chegar na venda e ficar girando o baleiro para escolher as balas. Isso daqui, ó, lembra que eu falei da fita cassete? Isso aqui é uma fita cassete. E aí colocava a fita aqui dentro desse Walkman para poder ouvir as músicas preferidas. Na época, quando a Pro era jovem, quem tinha o Walkman era chiquérrimo. Aí depois do Walkman veio o Discman, que aí depois da fita e do disco de vinil foi transformado em CD. Hoje em dia, até o CD é difícil encontrar, né? E aqui embaixo nós temos alguns telefones, não tão antigo como aquele primeiro que nós vimos, mas antigos também. Então, esse veio antes e esse veio depois. Esse daqui, ó, tinha que rodar todos os números aqui, ó. Tinha que vir até aqui, ó. E quando errava o número, que aí tinha que desligar e começar tudo de novo. E aqui, ó, a mesma coisa. Esse também já tinha os botõezinhos. E esse aqui tinha uma chave, porque na época, quando existiam esses telefones, não era toda casa que tinha linha telefônica. A linha demorava para chegar. Então, era uma novidade. Quando a gente era criança, a gente queria ligar, ligar. E aí a mãe, para não deixar a gente fazer isso, sabe o que ela fazia? Passava uma chave aqui, ó. E aí não tinha como a gente fazer ligação. Vamos continuar? Olha só, esses são alguns objetos escolares, né, ó. Olha só, isso aqui é uma sala de aula bem antiga, ó. As carteiras, os móveis, olha o tipo do quadro negro, né, ele se movia. Então, isso daqui, olha lá a bolsinha escolar, ó, lancheirinha, olha lá os caderninhos, tá vendo? Isso são objetos que foram usados em escolas antigamente. E isso aqui, vocês sabem o que é? Olha escrito, ó. Era um estojo escolar. Então ele era de madeira, uma caixinha de madeira. De um lado a gente guardava os lápis de cor e do outro lado a gente colocava lápis, borracha, o apontador. Era assim os estojos de antigamente. E tá vendo essa carteira aqui? É uma carteira antiga. E acredita que a Pro usou essa carteira? Verdade. Na escola que eu estudava, lá na primeira série, tinha essa carteira aqui, ó. Desse jeitinho, igualzinho. Então, esses são alguns objetos que vão lembrar o passado. A gente vai conseguir reviver algumas histórias por meio desses objetos, que são objetos materiais que eu consigo ver e pegar, ok? Vamos para o próximo? Agora a gente vai falar sobre fontes imateriais. As fontes imateriais são aquelas que a gente não consegue tocar, porém é algo transmitido por meio de tradições. Um exemplo de fontes imateriais são festas, celebrações, danças, costume, folclore, formas de expressão, comidas típicas e outras coisas. Olha só alguns exemplos. Aqui nós temos exemplos de fontes imateriais. Então, olha só, um grupo de senhores que cantam, que falam a respeito do seu folclore, da tua cultura. Olha só, a dança, né? A capoeira é um tipo de fonte material. Olha só, danças típicas aqui de Olinda. Então, tudo isso é fonte imaterial. É a respeito da cultura. Olha só, a comida. Tá vendo? Isso daqui ó, é acarajé. É uma comida baiana muito tradicional lá da Bahia. Então, esse tipo, ó, olha só, esses aqui são os bonecões de Olinda, que eles geralmente é no carnaval, olha só. Aqui é outro. Tudo isso, todas essas fotografias, elas têm uma cultura, elas levam consigo essas culturas. Então, isso é uma fonte imaterial. Quando eu escuto algo a respeito, falando da minha cultura, falando do meu folclore. Pronto, mas o que é folclore? Folclore é um costume de uma região. Né? Então, quando uma região tem algum costume, aquilo é um folclore, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tarefa que vocês vão ter que fazer, ok? A tarefa de hoje é na apostila de História, página 30, ok? Vão lá e capriche que vocês conseguem, combinado? E depois eu volto para fazer a correção, tá bom? Grande beijo no coração, amo vocês, estou com saudade. Tchau, tchau!